Você conhece o universo dos concursos públicos? Já parou para pensar, né, o que que é concurso público, quais são as oportunidades que nós temos, né, para ingressar no serviço público? Isso é o nosso tema do vídeo de hoje. Nós vamos conversar sobre esse universo dos concursos públicos, o que que são concursos públicos e falar das diversas oportunidades que nós temos para ajudar você a adotar a melhor estratégia, tomar a melhor decisão e definir, né, qual concurso que te interessa, seja estadual, municipal, seja executivo, do legislativo, do judiciário, desvendar um pouquinho desse mistério, né, do universo dos concursos que eu, quando comecei lá atrás, fiquei muito perdido e, né, quero esclarecer um pouco mais para ajudar você. Eu sou Rafael Bernardo, analista legislativo no Senado Federal e especialista em concursos, tendo feito aí já mais de 40 concursos, conseguindo mais de 10 aprovações, tendo trabalhado já no executivo, no judiciário e no legislativo, na esfera municipal e federal. E é um prazer, né, estar com você aqui. Agradeço por você dedicar um pouquinho da sua atenção acompanhando esse vídeo e peço seu apoio aqui nesse canal para que ele possa cada vez mais crescer. Se você puder curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que têm interesse em concurso, se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários, né, quais são os concursos que você está estudando, que você tem interesse, ou a área de concurso que você tem interesse em estudar. É sobre isso que você complementando, você me ajuda, né, a gravar outros vídeos complementando o conteúdo desse vídeo aqui. E nós vamos conversar hoje então sobre o universo de concursos públicos. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, pessoal. Olha só, né, lá no artigo 37 da Constituição, vai falar, né, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O que que significa isso? Significa, né, que o concurso público ele é um processo seletivo que já acontece há muito tempo, tá na nossa Constituição. Para você ocupar, né, um cargo ou um emprego público, você precisa passar por um concurso público, ressalvados o cargo de comissão de livre nomeação e exoneração, né? Um cargo em comissão é aquele que você não precisa passar por um concurso público, você é nomeado, mas você pode a qualquer momento também ser exonerado, né? Você não tem, por exemplo, a estabilidade, que é um dos direitos, digamos assim, do servidor público, em praticamente a maioria dos cargos, né? Não do empregado público, mas o empregado público também tem uma certa segurança, muito diferente do que acontece na iniciativa privada. Então percebam, né? Você precisa fazer um concurso público, alguns momentos é só de provas, provas objetivas, provas discursivas, ou de provas e títulos. Alguns concursos, dependendo da natureza, da complexidade do cargo, vão exigir prova prática, vão exigir provas físicas. Isso depende de cada tipo de concurso. Mas o que fica bem claro aqui, né? Que para você ingressar no serviço público, você precisa passar por um concurso, né? Você precisa fazer esse processo seletivo. E olha só para essa imagem aqui, né? Isso é o nosso país. Olha o tamanho do Brasil. Então, isso está ali na nossa Constituição, replica-se para todo o nosso país, seja na esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, né? No executivo, no legislativo, judiciário. Então, percebam quantas oportunidades nós temos, né? Quando a gente está falando sobre municípios, a gente tem mais de 5.000 municípios. Segundo o último estudo aqui do IBGE, 5.565 municípios, né? 26 estados, mais o Distrito Federal. Então percebam a infinidade de oportunidades que tem. Se você, né, tem a possibilidade de fazer o concurso além da sua cidade, na sua região, muitos concursos federais, né? As provas acontecem em todas as capitais e muitos concursos estaduais, né? As provas acontecem em várias cidades daquele estado. Então vejam quantas oportunidades você pode ter, né? Porque para ingressar em qualquer órgão público, empresa pública, administração direta, indireta, você vai precisar fazer um concurso. Mas percebam, né, que realmente são milhares de oportunidades. Então pode ser uma excelente oportunidade para você conhecer um pouco com mais detalhes, né? Quais são os concursos aí da sua região que você tem interesse, da sua área, da sua formação, ou enfim, se você tem nível médio, tem concurso para nível médio, concurso para nível superior, perceba essa infinidade de oportunidades. Vamos falar um pouquinho detalhadamente, né, sobre algumas dessas oportunidades aqui para cada esfera e também algumas áreas que, quem sabe, você não conheça. Então, e falando sobre algumas características, né? Então, primeiro, pessoal, os concursos municipais, eles acontecem para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, tá certo? Não tem Poder Judiciário nos municípios. E para o Poder Executivo seria para cada uma das prefeituras. Quais são as características, né? Normalmente são concursos que eles têm muitas oportunidades para a área de educação e para a área da saúde. Nós não vemos isso muitas vezes nos concursos estaduais e federais. Também tem oportunidades, mas nos concursos para os municípios isso acontece com muita frequência. Então, se você é dessa área, você pode analisar, né? Tem concurso tanto para temporário
quanto para efetivos, né? Mas mesmo assim você faz um concurso público, seja de vínculo temporário ou um vínculo efetivo, onde você vai trabalhar ali, vai ter a estabilidade. Além disso, os concursos de prefeitura, eles têm também para a área administrativa. Muitas vezes a remuneração ela é menor do que concursos estaduais e federais, mas isso depende da prefeitura, né? As prefeituras maiores, ela tem uma estrutura também de carreira, de remuneração, muitas vezes bem interessante. Muitas pessoas acabam desconfiando um pouco, né, dos concursos municipais, acham que pode ter algum problema, mas eu digo pela minha experiência, assim, por tudo que eu já vi, que eu acompanho, que é muito raro, assim, se acontece qualquer tipo de problema, tem todos os órgãos aí de controle, tudo que está investigando, e isso muitas vezes não vai para frente. Então você pode ter segurança, né? Tanto fazer um concurso municipal, quanto fazer um concurso federal, estadual. Agora o que acontece é que muitas vezes as bancas de concurso, né, que fazem concursos menores em municípios, são bancas que não são tão conhecidas. E o que que isso acarreta? Muitas vezes as provas. Você não tem tantas provas anteriores para fazer, como concursos maiores, isso prejudica um pouco na hora de estudar. Você muitas vezes tem provas ali que elas carecem um pouco, muitas vezes, de profundidade em algumas questões, são questões muito superficiais, às vezes são questões muito decorebas, né, que não exigem tanta análise, e muitas vezes os concursos cobram poucas questões objetivas, são provas mais rápidas, não são provas tão extensas, não tem prova discursiva, então são características, né, mas é uma oportunidade excelente, principalmente para você ingressar no serviço público. Então, meu primeiro cargo público foi é, que eu ocupei mesmo foi analista de políticas públicas e gestão governamental na prefeitura de Niterói. E foi um excelente concurso, foi um concurso muito difícil, né, porque teve ainda um curso de formação bem puxado, mas eu tive uma experiência ali excelente, né, foram 7 ou 8 meses que eu fiquei lá na prefeitura de Niterói, cresci muito pessoalmente, profissionalmente, fiz ali várias amizades, conheci um pouco da realidade do município e foi muito bom trabalhar ali no município, foi uma experiência excelente que eu tive, então pode ser muito interessante para você também. Acompanhe sites, né, de concursos que trazem ali as notícias, porque os concursos de prefeitura muitas vezes acontecem, dependendo da área, né, principalmente educação, área de saúde acontece com grande frequência, outras áreas, área administrativa, concursos, não vamos entrar aqui na esfera de concursos jurídicos, né, mas concursos com essa característica já demoram para acontecer. Então isso você tem que ficar de olho, né, mas imagina, aí na sua cidade, você pode fazer concurso de várias cidades próximas, analisar as oportunidades, enfim, ver se é interessante para você, se está dentro daquilo que você almeja, né, em termos de carreira, em termos do que você vai estudar mesmo, em termos de localidade para morar, remuneração, vocação profissional. É importante você conhecer bem, né, quais são esses concursos. Entre aí no site da sua prefeitura, analise, veja, né, o site de concurso, deixa aqui sugestão, por exemplo, PCI Concursos. E, além disso, nós temos o Poder Legislativo Municipal, que seriam as câmaras municipais. Também são concursos que eles demoram bastante para acontecer. Eles têm essa característica, né? Eu fiz alguns concursos de câmaras municipais e eles demoram mesmo, assim, e são poucas vagas, né? Diferente dos concursos do executivo. Então, você tem que analisar, mas normalmente tem uma remuneração muito interessante e é uma carreira também interessante, mas essas são oportunidades bem raras mesmo. É melhor quando a gente pensa já no legislativo estadual ou legislativo federal, mas não pode ser desconsiderado. Então perceba, né, olhando aqui de novamente, quantas oportunidades nós temos. Quando a gente está falando aí de mais de 5 mil municípios, né? Então são oportunidades que acontecem com muita frequência. Quando a gente está falando nos estados, né, nós temos já o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo, né, cada estado, ele tem também ali toda a sua estrutura. Eu não tinha falado para o município, né, mas normalmente quando a gente já fala para o estado, isso muitas vezes se replica em alguns municípios. Nós temos as empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Normalmente os estados têm oportunidades para as empresas muitas vezes relacionadas ali com água, né, com saneamento básico, esgoto. Então depende, né? Por exemplo, lá em Santa Catarina tem a Casan, né? São concursos que acontecem com certa frequência. Tem a SC Gás, também é uma empresa pública ali de distribuição de gás. Tem a Celesc, né? Distribuição de energia. Então perceba, né? Nós temos várias empresas. Muitas vezes você também vai fazer um concurso, mas você não vai ser estável, né? Você vai ser um empregado público, vai estar regido pela CLT. Essa é uma diferença, né? Você faz concurso do mesmo jeito. Quando é empresa pública, sociedade de economia mista, você é empregado público, regido pela CLT, então você tem ali também todas as particularidades da CLT. Quando você é estatutário, né, você é concursado ali da administração direta, por exemplo, do executivo, lá do seu estado, ou da Assembleia Legislativa, por exemplo, você está regido pelo estatuto, né, lá enfim, relativo à esfera que você está fazendo. Então existe essa diferença, mas percebam que são mais oportunidades ainda, além da administração direta, da administração indireta, né? Então, seguindo o exemplo que eu conheço mais lá de Florianópolis, falei para vocês dessas empresas, ainda mais tem a Concap, né, que é a empresa ali que gera lixo, que no caso já é a empresa municipal.
né? Então percebam que no município nós temos empresas, no estado, né, a gente tem várias outras empresas públicas e sociedade de economia mista, né, enfim, tem várias empresas. Então, olha aí no site, entre no site do seu estado e veja lá quais são as empresas que tem, porque muitas vezes também tem concursos, principalmente concursos bem específicos. Se você tem alguma formação muito específica, às vezes é interessante ficar de olho nesses concursos, né? Concursos muitas vezes para a área educacional, no caso dos estados, já para as universidades estaduais, lá em Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina, então oportunidades lá para professores também para nível superior, oportunidades também para a área meio, né, para a parte ali administrativa. É, oportunidades também para a área de saúde, né, para os hospitais públicos, mas muitas vezes para a área de saúde tem muitas mais oportunidades nos municípios. E, e para várias outras carreiras do executivo municipal, vai depender do seu estado, mas também são concursos que eles não acontecem sempre, assim, ó, a periodicidade deles. Muitas vezes a gente vê esse concurso acontecendo, né, porque as pessoas muitas vezes fazem ali da sua região, ficam nas carreiras, muitas vezes só saem se passar em outro concurso, ou quando se aposentam, então demora um tempo até ele acontecer. Você sempre pode olhar o histórico, né, quais foram os concursos anteriores, para você ter uma previsão de quando que esses concursos eles podem voltar a acontecer, sempre mandar, você pode entrar via portal da transparência, via ouvidoria, mandar uma mensagem, querendo saber, né, se tem previsão de acontecer algum concurso ou não, previsão de aposentadoria, conhecer um pouco mais da carreira, dúvidas que pode ser que você não encontre no site, você sempre pode mandar as suas dúvidas lá via ouvidoria, via lei de acesso à informação, para que você obtenha mais informações e tome a melhor decisão para montar a sua estratégia. Além disso, nós temos assembleias legislativas, então são concursos também que demoram bastante para acontecer, normalmente eles acontecem, e se você encontra, né, no momento que você está estudando uma janela de oportunidade, você consegue fazer um desses concursos. Mas é complicado você estudar e direcionar seus estudos só para uma Assembleia Legislativa, porque demora para acontecer, né? Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, tem muitos concursos acontecendo. Mas depois que passar, né, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, do Paraná, os últimos concursos dessa Assembleia Legislativa, eles aconteceram há muitos anos, né? 20 anos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, se não me engano, já faz 20 anos o último concurso. E aqui, já extrapolando aqui, vamos falar do Legislativo Federal. Nós temos aí o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, né? Também são concursos, né, do Senado que eu fiz, o último foi há 10 anos atrás. Então percebam, né, que tem essa característica, os concursos legislativos, eles demoram muito para acontecer, mas são carreiras muito valorizadas. Muitas vezes se você gosta, né, você pode ali, trabalhar muito próximo da atividade legislativa, né? Eu trabalho na área de apoio administrativo, também tem essa possibilidade. E as remunerações também, muitas vezes, são bem interessantes. São carreiras com muitas obrigações, mas tem muitos direitos também. Enfim, vai depender do seu interesse, se é algo que você tem interesse, mas você tem que analisar essa janela de oportunidade. Não dá para restringir só para esse concurso, porque eles demoram até acontecer. E o judiciário. No judiciário são muitas oportunidades, vários tribunais, né, os tribunais de justiça. Em cada estado tem o seu tribunal de justiça. São concursos que acontecem regularmente. Fora isso, a gente pode falar, né, ainda de que não está dentro de nenhum poder, né, mas os órgãos independentes a gente pode falar autônomos. O Ministério Público, cada estado tem o seu Ministério Público, concurso que acontece também muitas vezes com muita frequência, tem seu Tribunal de Contas, tem a sua Defensoria Pública, né, o primeiro cargo que eu passei foi a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, cargo de técnico, eu acabei não assumindo porque eu já tinha sido aprovado em outro concurso, e tem outras possibilidades, né? Percebam que realmente a gama é gigantesca, né? A gama é gigantesca, são muitas oportunidades mesmo, mas você não pode querer sair abraçando o mundo, né? Você precisa ter foco. Veja a sua estratégia, o que que você quer, o que que é importante para você. Você vai fazer um concurso para sua formação, vai fazer para nível médio, nível superior. Procure analisar concursos passados, veja editais passados e defina o que que você vai estudar. E se atenha àquela sua estratégia e veja o concurso que se adequem a isso, para você não ficar estudando cada hora coisas diferentes. E quando a gente vai para a esfera federal, né, isso que eu falei da esfera estadual, então, se você pode sair do seu estado, né, fazer concurso de outros estados, você tem aí 26 estados mais o DF, né, com muitas oportunidades. E se você tem possibilidade de se deslocar, né, geograficamente, até em termos de mudar a região onde você vai morar, claro que no Distrito Federal e em torno acontecem muitos concursos, porque você pode fazer todos os concursos federais, além dos concursos estaduais aqui do Distrito Federal, de Goiás, dos estados próximos. São Paulo também é uma região que acontece muitos concursos, né? Então, quem está nessa região acaba tendo muitas oportunidades. E, enfim, eu fiz muitos concursos também no Rio de Janeiro. Minas também tem muitas oportunidades, estados maiores, né? Então, perceba, né? Analise se você tem possibilidade, muitas vezes, até de estar próximo a algum desses centros, você pode ter mais oportunidade de concurso. E quando a gente vai agora para a esfera federal, os concursos federais, eles são realmente muitas vezes aquelas carreiras que têm uma remuneração muitas vezes mais interessante. Não que não tenha, né? Nos estados, principalmente quando a gente já fala de algumas carreiras, elas têm uma remuneração que muitas vezes se equipara às remunerações federais ou são maiores, né?
também em termos de vocação profissional, você muitas vezes consegue se realizar muito profissionalmente, são carreiras bem estruturadas, você consegue estar mais próximo da região onde você mora, mas as carreiras federais, querendo ou não, elas realmente são aquelas que têm o maior número de vagas, né, maior número de oportunidades, e aí seriam as mais diversas possíveis, né? No momento que eu gravo esse vídeo, tá para acontecer o concurso unificado, concurso público nacional unificado, que trouxe essa inovação das várias carreiras do executivo em alguns blocos, e é muito interessante que vai acontecer provas ao longo de todo o país, se eu não me engano, mais de 220 municípios. Então, isso é algo muito interessante, dando oportunidade para várias pessoas fazerem a prova sem ter que se deslocar muito da sua cidade. E a gente tem daí para várias formações específicas, várias oportunidades para a área administrativa, enfim. Mas muitas vezes você tem esses concursos, por exemplo, os últimos concursos do Poder Executivo, pegando esse exemplo do concurso nacional unificado, muitas carreiras estavam sem concurso há mais de 10 anos. Então também varia muito, porque em momentos de restrição orçamentária no país, muitas vezes os concursos eles ficam sem acontecer durante muito tempo. Então também tem essa característica, assim, tem que ser analisado com calma. Mas como são muitas oportunidades, está sempre acontecendo também. Muitas vezes você não consegue fazer para uma carreira, mas faz para outra. Além disso, nós temos as várias empresas públicas, né, federais. Você tem aí, por exemplo, Petrobras, que acontece com muita frequência concursos. Você tem aí, que Petrobras é a Sociedade de Economia Mista, né? Você tem, enfim, vamos falar do grupo, né? Empresas públicas e Sociedade de Economia Mista. Você tem Petrobras, que acontece com muita frequência. Você tem aí o Correios, né, que vai acontecer agora, os concursos da área bancária, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil. E, enfim, é uma infinidade de oportunidades. Muitas oportunidades mesmo. Quando a gente está falando da área judiciária, então, todos os tribunais superiores, né? Todos os tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais de trabalho, você tem também os tribunais de contas, né? Tribunal de Contas da União, você tem todos o Ministério Público Federal, você tem a Justiça Militar da União, enfim, são muitas oportunidades para a judiciária e a área legislativa já é mais restrita, né, com o concurso do Senado Federal e da Câmara. Mas percebam, né, que as oportunidades são muito variadas. E para finalizar o vídeo, eu quero falar um pouco das áreas de concurso. Quem sabe você não conheça, mas tem muitas áreas também de concurso que você deve estudar. É sempre importante você estudar para uma área, né, você procurar definir uma área de estudo. Claro que você pode buscar ir para sua região, mas o que você é fundamental? Você definir as disciplinas que você vai estudar e você se ater a elas. Então, carreiras administrativas, muitas vezes são carreiras que eu estudei durante muito tempo. Concursos para qualquer nível superior ou concursos focados mesmo, né? Seja para você, se você é formado em contábeis, se você é formado em administração, direito, economia, enfim, engenharia, você vai atuar ali numa área meio, digamos assim, né? Não na área fim, dependendo do órgão que você vai ocupar. E aí, cada uma dessas áreas você tem que analisar estágios passados relacionados aos concursos que você tem interesse para você ver que você precisa estudar. A área bancária, como eu falei, né, nós temos aí os bancos estaduais, mas se destaca muito a Caixa Econômica Federal, os bancos federais, né? O Banco do Brasil. São concursos que acontecem com uma certa regularidade e tem uma oportunidade excelente, principalmente para o nível médio, né? Técnico bancário. Claro que tem os outros bancos, né? Banco Central, você tem o Banco BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento, tem tá acontecendo agora, né? Concursos para CVM, né? Que é uma autarquia aí da parte de toda a parte de bolsa de valores, né? Enfim, outras questões de regulação. Você tem concurso também do bancários, os concursos estaduais, como eu falei. Então, são várias oportunidades. Analise se faz sentido para você, principalmente se você tem nível médio, pode ser uma excelente oportunidade para você estudar. Tem todos os concursos tribunais, como eu falei, seja os tribunais estaduais, tribunais também federais. Olhe editais passados, defina, né? Porque dentro de cada uma dessas áreas a gente tem várias subdivisões. Eu, para a área de tribunais, estudei para a área administrativa, tribunal, analista judiciário da área administrativa e técnico judiciário da área administrativa. Destaco, né, que o cargo de técnico agora nos tribunais federais é de nível superior. Nos tribunais estaduais, ainda muitas vezes, a maioria dos tribunais ainda é de nível médio. E aí eu peguei e fiquei focado nessa área administrativa, passei em vários tribunais, como superior ao tribunal militar, cargo lá que eu ocupei mais de 3 anos, além de ter sido aprovado, mas não ter assumido, né, no TRT2 e TRT15. Também passei na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, enfim, Tribunal de Justiça de Pernambuco, fui aprovado e fiquei em outros cadastros de reserva. Tem a carreira de controle, muitas vezes são controladorias e tribunais de contas, então também é uma carreira muito interessante. Cada estado, né, tem o seu tribunal de contas, alguns municípios têm o tribunal de contas que cuida do seu município, que é Rio de Janeiro e São Paulo, e temos também alguns estados que têm, além do tribunal de contas, que cuida das contas dos estados, um tribunal específico para cuidar das contas do município, mas é bem raro, assim. O que eu lembro aqui é Bahia e
e tem mais alguns, mas normalmente nós temos um Tribunal de Contas em cada estado e tem cada muitos estados a sua controladoria, tem a sua controladoria municipal, tem a controladoria federal, a CGU, Tribunal de Contas da União. Então é muito interessante, eu estudei muito tempo para essa área de, de controle, né? Perdão, essa área de controle com muitas oportunidades. Antes eu falei tribunal, né, mas a área de controle. Tem a área fiscal, que daí cada município tem o seu fisco municipal, tem os fiscos estaduais, cada secretaria de fazenda de cada estado e a Receita Federal, né? O fisco e é uma carreira que muitas vezes é interessante para quem tem qualquer nível superior, né? Muitas vezes maior número de oportunidades muitas vezes para quem tem qualquer nível superior e aquelas carreiras que muitas vezes são as melhores remunerações, são carreiras muito interessantes. Fora isso, já falei um pouco, né, da área de educação, área de saúde, tem toda a parte de segurança pública, né? As polícias militares, polícia civil, você tem a polícia federal, né? Rodoviária Federal, Polícia Federal, tem o Corpo de Bombeiros. Então, analise se é uma área que você tem interesse. Cada um desses concursos tem as suas particularidades. Você tem que analisar. Olhe os últimos editais, veja, escolha uma dessas infinidade de áreas, infinidade de oportunidades para você se especializar, ficar bom, para que quando os concursos forem saindo, você tenha mais chance de aprovação. Mas percebam, né, que concurso público é uma excelente oportunidade. Você tem muitas vezes a possibilidade de ter mais segurança, né, estabilidade, ter muitas vezes remunerações, condições de trabalho melhores do que na iniciativa privada. E claro que você tem muitas responsabilidades também, mas o objetivo desse vídeo é um pouco desmistificar, né, o que é esse concurso público. A gente fala concurso público é um universo de possibilidades, né, não é uma coisa incomum, assim, cada realidade dessa, como eu mostrei para vocês, tem as suas particularidades, é importante que você conheça cada uma delas, para que você defina a melhor estratégia para você. Eu vou deixar aqui o card de outros vídeos que eu falo sobre isso e convido você a acompanhar a playlist aqui do canal Segredo da Aprovação em Concurso, onde eu trago, né, várias dicas e orientações da minha experiência, do que eu continuo estudando sobre o concurso para ajudar você a alcançar a sua aprovação, a definir a melhor estratégia para você. Tá bom? Muito obrigado pela sua preciosa atenção comigo nesse vídeo, por você ter ficado comigo até aqui. Eu peço seu apoio, né, se você ainda não curtiu, que você possa curtir esse vídeo. Deixa aqui nos comentários quais áreas você está estudando. Os comentários ajudam a mostrar que esse conteúdo é interessante. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber, né, a notificação dos outros vídeos que forem sendo lançados. Me siga lá no Instagram, Prof. Rafael Bernardo. Fazendo isso, eu recebo um feedback positivo de vocês e eu fico animado, motivado a continuar com esse projeto. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção. Deixo aqui a mensagem, né, que persistência é o caminho para o sucesso. Persista, não desista e em breve você vai também alcançar a sua aprovação, o sonho do seu cargo público, assim como eu e milhares de pessoas já alcançaram. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.